Voltei. Município e o meio ambiente na atualidade. Depois de estudarmos como viviam alguns grupos de imigrantes e a maneira como utilizavam os recursos naturais, vamos refletir sobre outros desafios enfrentados na organização dos espaços. A instalação de indústrias influenciou a organização dos espaços urbanos e rurais, pois muitas pessoas passaram a morar perto dessas indústrias para ficarem próximas de seus locais de trabalho. Então, criançada, o que aconteceu? Quando começou a industrialização, que é aquele processo de abrir as indústrias, as pessoas, elas começaram a abandonar o campo para ir tentar melhorar a vida delas, arrumando emprego nessas indústrias. Então, nesse momento, as cidades, elas começaram a mudar, porque antigamente a maioria das pessoas moravam nas zonas rurais. Aí, o que aconteceu? Com a abertura das indústrias, elas se mudaram para cidades. Então, as cidades começaram a mudar. Então, tiveram que reorganizar o espaço, tiveram que reorganizar as cidades para que coubesse toda a população que estava indo morar lá, por conta da industrialização, ok? É claro que a gente vai falar o seguinte, que nós moramos numa cidade que ela não é industrial. A nossa cidade vive da agricultura. Então, aqui em Campos Gerais e aí em Campo do Meio, ainda tem muita gente que vive na zona rural. Mas a gente está falando aqui de cidades grandes, como São Paulo, Belo Horizonte, Campinas, São José dos Campos e muitas outras cidades brasileiras que são industrializadas. Tá? Isso pra gente aqui, pessoal, ela não afetou muito, tá bom? Então, veja estas duas imagens da área urbana de Manaus, uma da atualidade e outra do passado. Pessoal, Manaus hoje, ela é uma cidade industrial. Manaus é uma cidade que fica pertinho da floresta amazônica. Ela é uma cidade muito industrial. Olha a imagem. Lá tem até um bairro industrial. Olha que se vocês olharem nessa imagem aqui, isso tudo aqui é indústria, tá? Então, esse bairro, ele é um bairro só de indústrias lá em Manaus. Então, vamos lá, ó. Então, vamos ler aqui, ó. Setor industrial da cidade de Manaus na atualidade e ao fundo a área urbana. Agora, olha como era Manaus antigamente. Manaus, olha as ruas eram de terra. Então, nesta fotografia, é possível observar ruas de terra batida e algumas construções. Então, Manaus, ela era, a princípio, uma cidade pouco desenvolvida. Com o tempo, atualmente, né, as indústrias foram se instalando lá e ela urbanizou. Ela virou uma cidade urbana, bem industrializada. Então, olha como foi a modificação nessas duas imagens, tá bom? Manaus, atualmente, comporta um dos maiores polos industriais do Brasil, ou seja, é uma das cidades que tem mais indústrias no Brasil. Os polos ou zonas industriais são os locais onde se concentram indústrias que realizam diversas atividades, por exemplo, produção de energia, extração de matéria-prima, transformação de matéria-prima em produtos para o consumo humano.
Essas indústrias geram desenvolvimento para cidades localizadas ao redor, no entorno ao redor, atraindo muitas pessoas para estas regiões. Assim, as cidades crescem e passam a comercializar produtos com outros polos industriais. Então, criançada, à medida que a cidade desenvolve, muitas vezes ela vira polo industrial. O que é um polo industrial? Polo industrial é um lugar, é um município que tem muita indústria. E tem indústria de tudo quanto é tipo. Então, por exemplo, aqui fala, ó, que tem indústria que produz energia, que extrai matéria-prima, que transforma a matéria-prima em produtos. Então, as indústrias aqui são variadas. E aí, no terceiro parágrafo, fala o seguinte, que essas indústrias, elas trazem desenvolvimento para a cidade. Por quê, pessoal? Porque a cidade cresce, vem mais gente morar na cidade, aí precisa ter mais comércio, precisa vender mais, precisa ter mais moradia. Só que, além de trazer desenvolvimento para a cidade, traz também para as cidades ao redor, para as cidades ao entorno. Porque o que acontece? Às vezes, a cidade, que é um polo industrial, ela está muito lotada. E aí a pessoa vai mudar para lá, ela tem dificuldade de achar uma boa casa, um lugar bom para morar. Então ela opta em morar numa cidade pertinho, que ela pode ir e voltar todos os dias, tá? Então tanto a cidade, que é um polo industrial, ela desenvolve, quanto as cidades ao redor, em torno, ok? Bom, pessoal, agora aqui, ó, tem uma pesquisa fácil. Ó, pesquise a respeito das zonas industriais que existem no estado onde você mora e responda a seguir. Pessoal, fácil, joga no Google zonas industriais de Minas Gerais. Quem não quiser fazer de Minas, pode fazer de outro lugar, pode fazer, tem que ser aqui no Brasil, tá? E respondam as perguntas, são perguntas fáceis, tranquilas, que vocês não terão dificuldade, tá? Então, virou aí, depois que vocês fizerem a pesquisa. Desenvolvimento industrial e o meio ambiente. Com o crescimento e o aumento no número de moradores, as cidades também se expandiram, quer dizer, elas aumentaram até as áreas rurais. Você sabia? A vegetação nativa, vamos lá, o que é uma vegetação nativa, já que a gente vai falar dela, ó. Vamos ler aqui. A vegetação nativa é um conjunto de plantas de determinada região que não foi modificada pela ação dos seres humanos. Vegetação nativa é aquela original, é aquela que sempre esteve lá, é aquela que nunca foi mexida, que nunca foi retirada. O ser humano nunca plantou outra no lugar dela. Ela tá lá desde o começo, ela é nativa, ela é a primeira, tá? Então, vamos começar aí a leitura. A vegetação nativa é muito importante para várias espécies de plantas e de animais. Para contribuir para a preservação desse tipo de vegetação, é fundamental diminuir o impacto da ação dos seres humanos nesses espaços. Ou seja, pessoal, para preservar a vegetação nativa, o ser humano não pode viver perto dessa vegetação. O ser humano não pode mexer nessa vegetação. O ser humano não pode querer modificar essa vegetação. Tô aqui, ó. A preservação é importante não apenas para proteger animais e plantas em risco de extinção, mas para garantir fornecimento de água, reduzir riscos de inundação e evitar deslizamentos de terra,
principalmente em espaços urbanos. A gente já estudou lá em geografia tudo falando sobre isso, ó, por que que é importante preservar a mata. O mapa a seguir indica o quanto havia de vegetação nativa no Brasil no passado, entre os anos de 1950 e 1960. Então, vamos lá, ó. Primeira coisa que a gente faz quando lê um mapa é ler o título. Então, o título desse mapa é Vegetação Nativa entre 1950 e 1960. Então, pessoal, aqui a gente tem os estados brasileiros e a gente tem uma legenda embaixo. Vou puxar um pouquinho aqui o meu mapa para a gente enxergar a legenda. Então, tudo que tá de verde é floresta, tudo que tá de laranja faz parte do nosso cerrado, tudo que tá de amarelo faz parte do estepe, né? Eles chamam de estépica. Tudo que está de roxo, peraí, deixa eu ler aqui que eu não tô enxergando. Como que é isso? Eu não conheço esse termo. Campinarana. Aonde que tá esse roxo? Campinas do Vale do Rio Negro. Ah, tá aqui, ó. Bem aqui na floresta, no meio da floresta. Eu não conheço esse termo, né? Aí a gente tem um de amarelinho mais claro, que é estepe. A gente tem o rosinha, que são áreas pioneiras. E um tipo um vermelhinho, que são áreas antropizadas. Pessoal, esses termos aqui, antigamente estudava-se no terceiro ano. Eu creio que vocês devem estudar ou no quarto ano ou no quinto ano. Vocês vão conhecer aqui o tipo de vegetação. Dependendo das características que tem a vegetação, ela recebe nomes diferentes, tá? Vocês vão estudar isso daqui ainda, não se preocupem. Então, aqui o que a gente quer que vocês observem, tá? A gente quer que vocês observem que o que está de verde, laranja e amarelo são áreas nativas. A vegetação aí está preservada, tá? Então, ó o que está escrito aqui, ó. No mapa, as cores verde, laranja e amarela indicam as áreas com vegetação nativa preservada. Olha como tinha vegetação nativa no Brasil nessa época. Se a gente pegar o mapa da vegetação nativa hoje, eu garanto para vocês que está bem menor do que essa. A cor vermelha indica as áreas que foram desmatadas, diminuindo assim a presença de vegetação nativa no país. Então, tudo que tá de vermelho, pessoal, nós estamos em 2020, isso é 70 anos atrás. Esse mapa é de 70 anos atrás. Olha como já tinha bastante áreas desmatadas. Tudo que tá em vermelho é porque foi desmatado. Tudo que está em verde, laranja e amarelo é área nativa. Então, 70 anos se passaram desse mapa. Como será que está o nosso país hoje em relação à vegetação nativa? Então, vamos ver o que fala aqui, ó. No passado, a área ocupada pela vegetação nativa era maior do que a área onde há interferência humana. Então, ou seja, a área nativa era maior do que as áreas desmatadas. Então, aqui tá falando isso, que as áreas nativas, há 70 anos atrás, eram maiores que as áreas desmatadas. Virando aí, chegamos no mapa atual. Então, a gente viu o mapa de 70 anos atrás. Agora, a gente vai ver um mapa um pouco mais atual. Não é o atual, mas é um pouco mais atual, olha. Leia o mapa a seguir
e observe as áreas com vegetação nativa na atualidade. Então, de novo, pessoal, ó, esquecemos de ler o título. Vegetação nativa em 1980 e 2015. Então, nós já estamos aí indo para 2021, então esse mapa aí é de 5, não vou falar nem 6, né, porque a gente não tá em 21. Ele é de 5 anos atrás. Então, ó, vegetação nativa entre os anos de 1980 e 2015. Novamente, pessoal, o mapa, a legenda é a mesma, tá? Então, olha aqui. As cores verde, laranja e amarelo indicam as áreas com vegetação nativa preservada. Olha como diminuiu. Se vocês abrirem a apostila e compararem, olha como aumentou o vermelho. É muito, pessoal, é muito. Praticamente todo leste brasileiro, para cá é leste, ele está o quê? Ele está desmatado, tá? Olha, gente, eu posso afirmar para vocês que se a gente fizer um de 2020, ainda vai ter mais áreas vermelhas, porque a gente teve aí nesses últimos anos, assim, muita queimada aqui na região da floresta amazônica, aqui no Pantanal. Então, eu afirmo que hoje ainda tá mais desmatado. Então, tudo que tá de verde, amarelo e laranja é área nativa, e tudo que está em vermelho é, aqui ó, desmatamento entre os anos de 1980 e 2015. Olha como aumentou. Então, vamos lá? Após ler o mapa e a legenda, responda as questões a seguir. Letra A. As áreas com vegetação nativa e aquelas que sofreram ação dos seres humanos foram representadas no mapa. Qual das duas áreas é maior? Pessoal, qual das duas áreas é maior? A área que representa a vegetação nativa ou a área que foi desmatada? Se vocês olharem com bastante cautela, vocês vão perceber que o desmatamento está maior do que a vegetação nativa. As áreas vermelhas são maiores que as áreas verdes, laranjas e amarelas. Então, a gente tem aí um desmatamento maior do que uma área nativa, tá bom? Então, vocês escrevam aí. Letra B. Observe o mapa da página 28 e compare-o com o da página 29. No passado, qual a área ocupava mais o espaço? A de mata nativa ou da interferência humana? Se a gente voltar no mapa anterior, a gente vai ver que anteriormente a gente tinha muito mais áreas nativas do que nós temos hoje. Então, ele está perguntando se lá na página anterior, o mapa da página anterior, que é de 70 anos atrás, ele tem mais áreas nativas ou áreas com interferência humana? Áreas com interferência humana, ou terceiro ano, são áreas desmatadas. Então, ele está perguntando se no mapa anterior tem mais áreas nativas ou áreas desmatadas. E aí? Claramente tem o quê? Mais áreas nativas, mais vegetação nativa, tá? Então, questão número 2. Qual a importância da preservação da vegetação nativa? Pessoal, a vegetação nativa é importantíssima para garantir a sobrevivência dos animais. Os animais que moram lá é o habitat, lá é a moradia desses animais. Então, a vegetação nativa, ela ajuda na preservação de animais e plantas. Ela garante o fornecimento de água, porque a água vai estar protegida. Ela ajuda, pessoal, por exemplo, que não tem enxurrada, que não tem o assoreamento, que não tem erosão.
Então, assim, essa pergunta ela tá mais ligada na geografia, no que a gente estudou anteriormente, do que na história. Então, pense aí em toda a importância de se preservar o meio ambiente para vocês poderem responder essa pergunta. Vamos aí para a última página. As indústrias podem diminuir o impacto de suas produções na natureza. Para isso, precisam adotar sistemas de controle da poluição, instalar filtros nas chaminés, economizar energia e vários outros recursos, como papel e materiais plásticos. Não poluir a água dos rios e cuidar das nascentes também são medidas fundamentais para a preservação das espécies vegetais e animais. Então, aqui nesses 2 parágrafos, está falando ações que as indústrias podem ter para minimizar os impactos delas. Então, aqui, ó, controlar a poluição colocando filtros nas chaminés. Eles podem descobrir métodos para se economizar energia, de repente usar energia solar, que é uma energia que não polui. Economia aí no papel e materiais plásticos, né? Cuidado para não poluir, para não jogar substâncias que poluam os rios. Cuidar das nascentes, nascente é onde nascem os rios. São algumas das ações que as indústrias podem fazer para contribuir aí com o meio ambiente e diminuir o impacto que elas causam na natureza. Ok? Vamos brincar? Então, no material de apoio, se vocês forem no material de apoio, vocês vão ter lá, ó, página 30 de história, página 30, a página 30 e página 29, né? Tá 29 e 30, mas são esses dois aqui, ó. O que vocês vão fazer? Vocês vão recortar essas 1, 2, 3, 4 imagens e aí vocês vão colá-las aqui, montar um cenário, tá? Então, vocês vão montar aí um cenário de forma que vocês preservem o meio ambiente, tá, pessoal? Cuidado na hora de montar, tenta montar de forma que seja preocupando com o meio ambiente, tá, pessoal? Isso aqui é uma estrada, a estrada tem que ser mantida, não pode tirá-la, tá? Então, vocês vão colar essas imagens aqui, formando aí, ó, um município, ok? Então, mandem fotos, se possível, adoraria vê-las. Lápis na mão. Deixa eu tentar. Até aqui. De acordo com o que você estudou, associe corretamente as imagens das 2 colunas. Então, a primeira imagem aí, a gente tem os imigrantes japoneses trabalhando na agricultura. E a segunda imagem, a gente tem aí uma indústria próxima a um rio. Então, que ações sustentáveis, tanto essa imagem quanto essa, podem fazer? Então, o que os japoneses podem fazer de sustentável? Olha aqui o que eles estão fazendo aqui na lateral. Então, os japoneses podem, a imigração, né, a família japonesa pode reaproveitar a água da chuva e a indústria pode não poluir o rio. Então, 2 ações sustentáveis. Uma indústria e uma imigração que trabalha na zona rural, né? Uma colônia, uma família, né? Dependendo, pode fazer, tá? A questão número 2, vocês vão fazer no caderninho de vocês. Eu prefiro que vocês desenhem, coloram bem bonito. Por meio de um desenho ou de colagem de imagens, represente uma área com muita vegetação do município onde você mora. Então, vocês vão fazer um desenho de uma área aqui de Campos Gerais, o Emanuel aí de Campo do Meio, que tem muita vegetação, tá? Olha aqui a minha paisagem, que legal que é. Vou mostrar pra vocês. Se eu não tenho uma paisagem privilegiada, ó, de bastante vegetação, tá?
Dei uma ideia, ó. Tudo isso é vegetação. Ok? Voltar aqui. Tá gravando? Tá. Porque às vezes, né, a gente aperta alguma coisa sem ver. Última questão. O que é um polo industrial? Marque um X na alternativa que responde a essa questão. Primeira opção, local de convívio e de moradia dos imigrantes. Segunda opção, local onde as pessoas trocam e vendem produtos. Terceira opção, local onde várias indústrias estão localizadas. Polo ou zona industrial é onde tem muitas indústrias. Criançada, terminando aí, vocês vão fazer a unidade de história do livrinho de atividades. Vocês já começaram, né? Mas vocês vão fazer da página 71, ó, 72, 73, 74, 75, 76. Na verdade, vocês já fizeram. Eu já tinha pedido que vocês fizessem até a 76, tá? E aí, agora vocês vão fazer para mim, ó, 77, 78, 79 e 80, tá? E aí, a gente encerra a apostila de história. Fica faltando a gente encerrar português, matemática, né? E filosofia, que se não der tempo, a professora do ano que vem encerra. Pessoal, amanhã eu não vou enviar nada, amanhã é quarta-feira. Amanhã vocês terão aula de inglês, mas vocês usem o dia para estudar, para descansar um pouquinho, porque quinta-feira começam as avaliações, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e até mais tarde na aula online.